Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que comigo acompanham essa missão evangelizadora, convido você a dar um joinha, a se inscrever, a acionar o sininho, convido você a participar ativamente dessa missão. Assim fazendo, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão evangelizadora. Na 19ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser por caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena pensar em casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disto por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos irmãos, hoje a palavra de Deus quer direcionar uma realidade que já é presente na igreja, na nossa igreja, que é a segunda união. É uma realidade e a igreja acolhe essa realidade com prudência, mas com muito amor. E é claro que o casal de segunda união tem toda a restrição em determinados momentos para se preservar a fé da igreja. Aquilo que a igreja diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Porém, nós sabemos perfeitamente que há muitos casamentos que jamais deveria ter acontecido e que a igreja poderá um dia dizer que, de fato, esse casamento não aconteceu. Esperamos em Deus, esperamos o tempo de Deus. Contudo, se faz preciso observar os mandamentos da lei de Deus, não com o olhar de merecimento disso ou daquilo. Eu mereço me separar, eu preciso me separar porque isso, aquilo, aquilo outro. Mas olhar para tudo isso com perspectiva de fé. Exatamente essa perspectiva de fé é que faltou nos discípulos, a compreensão dos discípulos, quando eles perguntam: mas é ou não é permitido dar a carta de divórcio à mulher?
E Jesus disse: agora vocês são uma só carne. Quem se dá o divórcio, como é que eu vou dar divórcio de mim mesmo? Compreende? Então, se hoje eu sou uma só carne, é uma só carne, uma só carne. Não é fictício, né? Não é porque algum irmão lá na frente quis se separar da igreja de Cristo e agora você vai dar a ele esse direito. Não, ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Ninguém pode, diz o texto, que ninguém separe o que Deus uniu. É uma só carne. E aí eles perguntam, olha, então Moisés estava errado? Moisés deu carta de divórcio à mulher. Sim, é verdade. Porém, todavia, Moisés só o fez por causa do crescimento das pessoas, o crescimento deles, né, em respeito ao divórcio, a casar-se e a separar-se. Mas Moisés só deu por causa da dureza do coração. E agora vamos entender essa dureza do coração. A mulher naquele tempo que se separava, ou que o homem, melhor dizendo, dava a carta de divórcio para ela, né? Essa mulher, ela não podia mais voltar para a casa dos seus pais, porque ela já saiu de casa, ela já era responsável, a responsável direto por ela era aquela nova família do qual ela casou. Então ela não poderia voltar para a família dela. Então ela teria que se submeter a tudo aquilo que a família, nova família, assim queria. Então era muito injusto a mulher que recebia a carta de divórcio, que não tinha direito a nada, não tinha direito nem um canto para dormir e não podia recorrer aos amigos porque era algo vexatório, humilhante, né? A separação. Continua sendo, para mim, continua sendo, porque como alguém que tem um projeto a dois e depois resolve dizer que não quer mais, que agora descobriu que ama A, que ama B ou que ama C, né? O amor não é mutante, o amor é uma realidade fixa, né? O amor é uma realidade fixa. Então, nós não podemos brincar com o amor de Deus, achando que nós podemos superar da mesma forma que o texto aqui sugere para nós. Mas nós somos chamados e provocados por Deus para olharmos tudo isso com o coração mais puro. O que fala Jesus aqui? Porque Moisés deu por causa da dureza do coração. Ora, aquela mulher que tinha uma família agora não tem mais e agora ela não sabe o que fazer da vida, porque tudo o que ela tinha era a família. Mas um homem deu o divórcio e certamente vai colocar outra naquele lugar, como se assim pudesse, né? E ela ficaria a ver navio. Então, a correção desse contexto para nós está em obedecer à vontade do Senhor, do nosso Deus, na sua vida e não permitindo que o mal tome lugar na sua vida. Então é preciso entender esse texto. A igreja ama profundamente os casais de segunda união. O casal de segunda união entende perfeitamente a dificuldade de participar com a intensidade que eles gostariam, mas a igreja não deixa de fazer o seu papel, de dizer sempre a verdade, e ao dizer essa verdade, a igreja quer marcar esses novos filhos com o abraço da paz, selando esse relacionamento e adquirindo fórmulas melhores para amar o nosso irmão. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a vivenciar a nossa fé a partir do diário, que a Virgem Maria Augusta Rainha, nossa Rainha do Clero, nos ajude a viver e a testemunhar o amor de Deus com seriedade e firmeza, que São José, esposo da Virgem Maria, nos ajude a ser fiel à Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.